Que culto maravilhoso. Quantos estavam aqui e foram abençoados pela celebração? Uma unção. Quando nós nos ajoelhamos aqui para entregar os primeiros minutos, esse lugar foi cheio da glória de Deus, mas cheio. Foi uma unção. Quando eu levantei aqui, eu vi as famílias chorando, se abraçando. Havia uma presença de Deus muito poderosa. Isso me alegra muito, porque a presença é o selo de Deus. A presença é Deus dizendo: eu estou aqui com vocês e vocês estão no caminho certo. Então nós estamos trilhando um caminho com Deus. Foi algo muito poderoso. Sem contar a lindeza que estava isso aqui. Eu quero louvar a Deus. Eu falei para os irmãos aqui num outro momento, que eu deixei as irmãs da decoração à vontade. É o primeiro ano que eu fiz isso. Não supervisionei de perto, confiei nelas ali. Eu fui mais do que surpreendido. As irmãs estão de parabéns. Eu quero dizer, essas irmãs fizeram tudo isso de forma voluntária e tudo de oferta. Não saiu nada, não onerou o caixa da igreja. Eu quero dizer, foi um plantio, vai ter colheita. Vai ter colheita. Porque tudo que você faz para a obra de Deus, Deus vai te honrar. Muito mais do que você pode imaginar. Então, quero agradecer os irmãos, as irmãs que estavam envolvidos na decoração, tudo. Eu vi uns docinhos aqui que eu vou dizer para ti, eu nunca vi na minha vida um docinho daquilo lá, e logo agora que eu não estou comendo, eu falei, meu Deus, o negócio é sobrenatural. Mas eu louvo a Deus que todo mundo foi bem servido, foi abençoado, comida boa, ambiente bom. Louvado seja Deus por isso. Mas eu compartilhei uma palavra aqui na noite da virada, falando sobre o ano da colheita. E o tema de hoje, o tema da minha mensagem de hoje é: a colheita chegou. Por quê? Porque Deus está preparando uma grande colheita para nós. A Bíblia diz que Ele é o Senhor da seara. Nós não somos donos dessa seara. Ele é o Senhor da seara. E é Ele quem dá semente ao que semeia, e é Ele quem faz a semente germinar, crescer e dar fruto. Agora, qual que é o nosso trabalho, então, em tudo isso? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos concernente a essa colheita que ele nos dará, envolve como extrato final ele. Ele é o extrato final. Então, você vai ser abençoado para quê? Para ser uma bênção. Por que você foi salvo? Vamos começar pelo começo. Um dia você recebeu a mensagem do Evangelho e Jesus entrou na sua vida. E eu posso dizer para você, mesmo não conhecendo alguns aqui, se você confessou Jesus e Jesus entrou na sua vida, esse foi o melhor dia da sua vida. Porque nesse dia o seu nome foi escrito no livro da vida e você passou a se tornar uma nova criatura diante de Deus. As mudanças começaram a acontecer, ainda que pequenas, mas elas acontecem quando você entrega o seu caminho ao Senhor. E quando você então entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você é salvo. Mas a pergunta é, por quê? Por que eu fui salvo? É simples responder essa pergunta. Você pode dizer assim, pastor, eu fui salvo para morar no céu. Não é bem assim. Porque primeira coisa, nós não vamos morar no céu. O céu para nós vai ser um lugar de passagem. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que no final de tudo haverá novos céus e nova terra. Então Deus ama você tanto que Ele vai vir do céu para a terra para morar com você. Mas Ele não vai poder morar nesse planeta aqui. Por isso que vai ser tudo aqui destruído. E vai ter um novo céu e uma nova terra, chamada Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Então eu não fui salvo para morar no céu. Não necessariamente. Então eu fui salvo para ser perdoado dos meus pecados e não ser condenado. Por causa disso. Mas o propósito principal, fundamental, do que por você foi salvo, para um motivo principal. Você foi salvo para salvar. Fala assim comigo, eu fui salvo para salvar. Então você ganhou um presente que pode se multiplicar na sua mão. Agora, quando que eu salvo pessoas? Quando eu anuncio o Evangelho.
Quando eu encontro alguém que está perdido nos seus delitos e pecados, vivendo nesse mundo tenebroso, e anuncio as boas novas, e eu falo, Deus tem um plano na tua vida. Você já encontrou com um crente assim? Eu converti com 25 anos, mas antes dos 25, parecia um carrapato no meu calcanhar. Onde eu via um crente, ele cabia embaixo do braço e dizia, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, eu acho que esses crentes só falam a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Deus tem um plano na tua vida. Sai para lá. Sabe o que eu descobri? Essa é uma verdade. Deus tem um plano na vida de cada ser humano. Só que aquilo era uma semente que estava sendo plantada num coração que não era quebrantado. Mas houve um dia em que a mensagem entrou e produziu uma mudança, uma transformação. E aí eu nasci de novo. Então agora, nesses últimos 19 anos, eu tenho anunciado essa mensagem, porque eu fui salvo para salvar. Então a salvação entrou na sua vida para isso. Só que, junto com a salvação, veio a libertação. Então nós viemos do mundo como? Cheio de vícios, cheio de problemas, pecados. Nós viemos cheios de imperfeições. O que o Senhor faz então? Ele nos liberta. Nós sabemos que existem espíritos malignos no mundo atuando hoje em vícios, em tudo que é tipo de coisa ruim que tem na terra, é a atuação de espíritos malignos. Ah, pastor, mas eu não acredito. É um grande problema não acreditar. Por quê? Porque eles vão continuar agindo e você vai querer botar na culpa de Deus algumas coisas ruins que acontecem na terra. Porque tudo que Deus faz é bom, porque Ele é bom. Mas as coisas ruins que acontecem são obras de quem está governando esse mundo, se chama Satanás. Esse mundo jaz no maligno. Então nós precisamos entender que existe uma libertação que acontece em 2 momentos na nossa vida. A primeira é a dos espíritos malignos. Todo ser humano é casa, amém? Você é casa, ou Deus habita, ou outro espírito habita. Não, pastor, eu não. Eu até Deus não habita, mas também não habita ninguém, eu sou casa vazia. Não existe essa possibilidade. Alguém está morando. Então a primeira libertação é do espírito maligno. E qual que é a segunda? É de você mesmo. Então tem algo que nós precisamos ser libertos, que somos nós mesmos. Dos nossos conceitos. Nós somos libertos aos poucos de vários processos na nossa vida. Por que eu estou te falando isso? Para chegar onde eu quero aqui na palavra. Então nós somos libertos para quê? Nós somos salvos para salvar. Nós somos libertos para libertar. Então existe um processo, quer dizer, tudo que Deus nos deu, nós também damos. Então nós fomos salvos para salvar, libertos para libertar. E um dia, nós também fomos uma pequena semente, que gerou fruto. E nós fomos resgatados pelo Senhor, para nos tornar resgatadores de alma. Todo ser humano é um ser triuno. Ele é formado por espírito, alma e corpo. Então você é 3 em 1. Você tem um corpo, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é o problema? Todo ser humano que não crê espiritualmente. Então, todo que recebe Jesus, ele nasce de novo e ele começa a ouvir de Deus agora. Por que você está aqui hoje, nessa noite? Por 2 motivos. Ou alguém te convidou para estar, ou o Espírito Santo te trouxe de alguma forma. Então, se você está aqui e você não converteu ainda, alguém te convidou. E você veio. E hoje você pode nascer de novo. E se você já nasceu de novo, qual que é o... Você não faz mais o que você quer. Você faz o que precisa ser feito por meio do Espírito. Eu sei que você fala assim, o pastor sempre está disposto para tudo. Se eu te contar que já teve vezes que eu não queria vir no culto. Sério, pastor, o senhor passa por isso? Sim, eu vivo no mesmo mundo que você, cheio de demônio, de diabo, de tendel que tenta
mandar setas malignas na nossa mente. Às vezes você está cansada. Mas o senhor faltou o culto ou o senhor veio? Eu vim. Por que o senhor veio? Porque eu sou pastor. Ah, então o senhor só veio porque o senhor é pastor? Sim, graças a Deus que eu sou pastor, senão não tinha vindo. Então, tem coisas na sua vida que Deus vai permitir para que você possa entender que é Ele quem conduz a sua vida. E a Bíblia nos ensina que nós devemos, então, descansar em Deus. Então, essa colheita vai ser do quê? Essa colheita abrange muitas coisas. É como eu falei, ela vai atingir todas as áreas da sua vida. Quando você recebe uma palavra, você tem que pegar essa palavra, você tem que tomar a posse dessa palavra, você tem que confessar essa palavra, você tem que declarar esse ano. Aí que você se depara, talvez você vai sair daqui amanhã, segunda-feira, se deparar com um problema. Você vai estar diante de uma oportunidade de exercer a sua fé. Ou eu creio na palavra que foi liberada e desconsidero esse problema crendo que Deus vai fazer um milagre, ou o que vai acontecer? Eu vou reclamar. Mas o pastor falou, colheita, olha aí, deu tudo errado. Olha aí, pneu furado hoje, meu carro, na hora de sair estou atrasado. Que colheita é essa? Aprenda uma coisa com a palavra de Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Por quê? Eu vi um testemunho de um médico que trabalhava no World Trade Center, as Torres Gêmeas. Talvez os mais novos aqui não sabem disso, mas há 20 anos atrás, 2 aviões terroristas se chocaram com as Torres Gêmeas, e as 2 torres vieram abaixo, matando milhares de pessoas. Naquele dia, um médico que trabalhava num dos andares mais altos daquele edifício, esqueceu de botar o despertador dele para despertar. Ele tinha que acordar 7 horas da manhã. E de repente ele acorda no susto, 8h30. E ele conta que ele ficou indignado, quebrou o despertador, porque ele tinha uma consulta na primeira hora da manhã para atender um paciente. E quando ele se organiza, tem todo um procedimento para arrumar, não esquecer de nada, não fazer correria, ele ouve a notícia. E ele fala, se eu não tivesse me atrasado, eu tinha morrido. Deus te abençoe, meu querido. E eu tinha morrido. Então, aquilo que era mal, num primeiro momento, salvou a vida dele. O que eu entendo com isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Antes de reclamar de algo, mesmo que esteja ruim, dê glória a Deus, porque você não sabe de tudo. Aquele pneu furado pode ser o livramento de um acidente, de um caminhão desgovernado. Entende o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas tudo a gente tem que imaginar que é Deus nos livrando? Sim, você vive num mundo mau. Quantas pessoas morrem com bala perdida hoje? Quantas balas você acha que Deus já desviou da sua direção? Quantos anjos já livraram você de acidente no trânsito, de morte, porque alguém orou? Alguém decidiu colocar o seu nome diante de Deus? Eu sei, mais de uma mão cheia de pessoas que estão aqui, não era nem para estar viva, mas Deus tinha um propósito, e que quem tem promessa não morre, não morre, quem tem promessa não morre, vai cumprir a promessa de Deus. Por isso eu creio, está cheio de gente com promessa nessa cidade, em diversos lugares. Deus vai nos levantar para ser proclamadores dessa boa notícia. E ouça, irmãos, boa notícia não é a lei, que alguém tem que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Não, é a graça é, Jesus já fez tudo, eu creio no que Ele fez, e me coloco na brecha da oportunidade para ser usado por Ele, em nome de Jesus, diga amém. E a palavra tema para nós esse ano está em João capítulo 4, verso 35. E ela diz assim, Nova Versão Internacional, é a versão da Bíblia que eu vou ler aqui. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos.
eles estão maduros para a colheita. O que nós vemos aqui nessa passagem? Deixa esse versículo para mim aí, por favor. Jesus está dizendo aqui, existem algumas palavras da Bíblia que é o próprio Jesus falando. Aqui, em João 4,35, são palavras de Jesus escritas por João. Por isso é o Evangelho de João, na perspectiva de João, do apóstolo João. Jesus está dizendo assim, vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O que isso quer dizer? Naturalmente, naquela região, como em todos os lugares onde se planta e se colhe, tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Naturalmente, nessa ocasião, faltava 4 meses para acontecer a colheita. Tinha até uma festa dos judeus chamada Festa da Colheita. Os judeus tinham várias festas, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes, Páscoa, festa da colheita. Eles falavam, não, falta 4 meses. Jesus falou, abram os olhos, é agora, é agora. O que é isso, pastor? Jesus está apontando para uma colheita sobrenatural. Uma colheita sobrenatural, sabe o que é? Eu vou te falar. Você faz um planejamento. Até o mês de junho, eu vou comprar o meu carro. E ele sai em janeiro. Colheita, é Deus dizendo assim, vocês estão falando só em junho? Eu vos digo, é agora. Alguns vão ficar alegres, outros não. Tem pessoas que não ficam alegres com a bênção das pessoas, mas é importante você saber. Esse ano de 2026, eu decretei lá em 2025. Daqui a minha esposa, esse vai ser o ano da nossa casa própria. Já quero avisar que eu mudo dia 15. Pastor, mas o senhor falou o ano inteiro. Pois é. Algo poderoso aconteceu. E eu, depois de 28 anos, eu vou entrar na minha casa própria dia 15 de janeiro de 2026. O que eu estou dizendo para você? Deus olhou e falou, o quê? Até dezembro? Abra os olhos. Já chegou. Então, a colheita de Deus, na área que você precisa, essa palavra é para você. Você está dizendo, eu vou fazer. O que a gente faz? O que a gente faz? Conta, é ou não é? Pelas minhas contas, eu ganhando tudo isso, papapá. Vai ser só lá no final do ano. Só que Deus isso aqui é natural, deve ser feito, planejamento. É bom fazer para Deus nos surpreender. Você faz o planejamento, apresenta para Deus, Deus fala, não sabe de nada, inocente. Vai ser agora. E aí ele levanta uma pessoa às vezes, sabia? Tudo que você precisa às vezes é um enviado de Deus na sua vida. Mas isso é para quem? Para quem crê. Para quem crê. Aí você fala assim, teve alguém que teve o disparate de pensar assim, pastor, o senhor está falando da casa própria, o senhor ganhou na mega da virada? Eu nem jogo nessas porcarias. A bênção vem de Deus, amém? Deus abriu uma porta. Alguém falou, o senhor não quer comprar a minha casa? Eu falei, eu quero. Como é que eu pago? Eu falei assim, tem 3 tipos de pagamento. À vista, a prazo e a perder de vista. Eu vou ficar com o terceiro. Ele falou, negócio fechado. Então, falei, tá bom. Você fala, pastor, que isso? Milagre. Milagre não se explica, só se vive. Não vou ficar procurando. Alguém quer me abençoar com tal coisa. Às vezes, nós não sabemos ser abençoado. Nós precisamos saber que tudo que você precisa vem de Deus. Você só precisa crer. Então, quem não tem casa própria ainda aqui nessa comunidade, eu profetizo sobre a sua vida. Já começou a chover, vai chover sobre a sua casa. Deus vai te dar. Esse é o ano de você ter a sua casa própria, sua empresa própria, Roger Azevedo. Chega, não vamos pagar mais aluguel. E eu vou dizer, prédio próprio, esse prédio vai ser nosso. Sítio novo,
nosso. Aí você fala, pastor, daí precisa ganhar na Mega Sena. Não, nós temos um Deus muito mais rico que essas migalhas da Mega Sena. Nós temos um Deus que fez todas as coisas. Na verdade, tudo é dele. Ele não precisa comprar nada. Basta ele estalar dedo e vai parar na sua mão. Quem crê? Quem crê recebe. Quem crê recebe. Porque depois você vai contar o seu testemunho aqui. Você vai dizer, pastor, eu criei. Por isso falei. E por isso recebi. Então o Senhor está dizendo, abra os olhos. Que olhos são esses? São os olhos da fé, os olhos do coração. Que faz com que o impossível se torne real. Havia uma mulher nesse contexto de João 4,35. Se você voltar no começo do capítulo, você vai ver que essa é a história da mulher samaritana. Quem é a mulher samaritana? É a mulher do poço de Jacó. É a mulher que tinha 5 maridos, e que nenhum deles era marido dela. Ela era uma mulher promíscua. É uma mulher que foi tirar água no poço meio-dia. No deserto, ninguém vai tirar água no poço meio-dia. Por quê? Porque é muito quente. Ou eles vão no começo da manhã, ou no final do dia, para preparar para ter água para o dia inteiro. Mas por que essa mulher estava lá meio-dia? Porque ela tinha certeza que ninguém estava lá. Porque na cidade, no vilarejo que ela morava, todo mundo sabia que ela andava com outros homens. E se ela estivesse no meio das mulheres, as mulheres espancavam ela porque não admitiam que ela estivesse por perto. Então ela ia naquele horário. Quando ela chega lá, quem chega depois dela? Jesus. Importante saber. Se você for ver no contexto bíblico, a trajetória e o lugar que Jesus estava indo não precisava passar por Samaria. Não precisava. Mas ele disse, os discípulos falaram, não precisamos passar por lá. Ele falou, sim, eu preciso passar por lá. Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ela não sabia, mas ele já tinha um encontro marcado com ela. Quando ele chega naquele poço, ao contrário de muitos religiosos, o que os religiosos fazem? Olha a sua roupa. Está de bermuda, não vai para o céu. Está de boné, não vai para o céu. Cabelo cortado, não vai para o céu. Cheio de coisa que é religião. Jesus não vê isso. Porque aquela mulher era uma mulher promíscua. Qual que é a mensagem que Jesus prega para ela? Qual é o título da mensagem? Se tu fosse dar um título para essa mensagem, você fosse pregar, qual você daria? Dá-me de beber. Esse é o tema da mensagem que Jesus pregou para ela naquele dia. Dá-me de beber. Tá, mas o que tem de espiritual nisso, pastor? Cadê os personagens bíblicos? Ali começou um diálogo que terminou em grande colheita. Grande colheita, grande colheita. Por quê? Porque aquela mulher confrontou Jesus. Como você que é judeu fala, dá-me de beber para mim que sou uma mulher samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se davam desde que o reino de Israel se dividiu em 2. Então, ele fala assim, se você soubesse quem te pede, você me pediria e eu te daria a água da vida. Colocou sal nela. Ela falou, água da vida? Água que não tem mais sede, água que não termina mais. Então me dá dessa água para que eu não precise ir no poço buscar. E eles começam um diálogo. Mas primeiro ela dá uma confrontada nele de novo. O senhor não tem balde para pegar aqui, o poço é muito fundo. Ela está falando na zona do natural e ele no espiritual. Saiba, Deus não vai falar no natural, ele vai falar no sobrenatural. Ele está acima do natural. Mas ele pode usar o natural para explicar o espiritual. Então, eles chegam num consenso. E ela fala assim, tudo bem, vocês judeus dizem que o lugar de adorar é o templo. Nós, os samaritanos, falamos que é no monte. Jesus fala, vai chegar um momento, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no monte, nem no templo. Eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas me fala mais sobre isso. Aí ele fala a palavra-chave. Vai lá e chama o teu marido e vem cá. Aí ela falou,
eu não tenho marido. Jesus falou, realmente não tem marido, você teve 4, e esse que está com você não é seu. Muita gente fala assim para mim, pastor, por que aqui na comunidade tem que casar para batizar? Por causa dessa mensagem. Jesus aqui está dizendo que o casamento só é válido mediante a lei do país. Ele falou, nenhum era teu marido desses aqui. Nenhum. Pastor, mas é sério, você já percebeu? No nosso país é assim. Pessoal, eu fiquei 10 anos amontoado. Para alguns é juntado, mas o lugar que eu morava era tão pequenininho que é amontoado. Eu dizia assim, casado é o que bem vive. O que um papel vai fazer diferença? Quando eu converti, pastor, homem de Deus, pastor que é homem de Deus, ele joga limpo com você. Ele falou o seguinte, rapaz, queria vergonha na sua cara. Casa com essa mulher, se ela é a mulher da tua vida. Falei, que isso, pastor, o que foi, para que essa grosseria toda? Ele falou assim, quando tu compra um carro, moleque, falou bem assim para mim, nesse moleque eu já fechei os punhos, falei, se ele falar uma coisa difícil, eu vou partir para cima dele. Se tu compra um carro, imagina que eu estou vendendo meu carro aqui por 20 mil, eu te vendo, tu me dá os 20 mil, eu entrego a chave, tá bom? Falei, não, tem que passar para o meu nome. Para comprar um carro, tem que ter um papel? Então, se eu te vender a minha casa, te vendo a minha casa, pega a chave da casa e fica feliz? Não. Tem que dar a escritura, o papel, o contrato de compra e venda. Aí ele falou, aí foi forte. Ele falou assim, se para comprar um carro tu quer papel, se para comprar uma casa tu quer papel, para o relacionamento mais importante da tua vida, papel não vale nada, miserável. Eu fiquei igual você, assim, caladinho. Falei assim, onde é que é o cartório que eu posso marcar isso aí? Você percebe que às vezes nós somos hipócritas? Você não é, graças a Deus, mas eu era. Porque quando eu casei, agora eu tenho um papel de propriedade, ela é minha, aleluia. Viu, Gabriel? Agora é tua. Agora é propriedade. Quando estão entendendo, diga amém. Então, aquela mulher, ela estava vivendo uma vida pecaminosa. Mas Jesus não virou as costas para elas, amém? Não virou. Pelo contrário, ele foi encontrar ela. Porque quando Jesus chega, ele muda tudo. Ele muda tudo na nossa vida. E aí então, aquela mulher fala, eu vejo que tu és profeta. Quando ele fala isso, porque ele não sabia da vida dela, ele cita a vida dela. Você nunca alguém orou por você e falou coisas que só você e Deus sabia? Estava lá no seu coração, alguém veio e botou a mão na sua cabeça e falou, Deus está falando isso. Porque Deus é assim. Existe o espírito da profecia. E então, Jesus fala para ela, vejo que tu és profeta, o Messias que havia de vir, está por vir. E ele falou, sou eu que falo contigo. Ela foi a primeira pessoa que Jesus se manifestou como Messias. Até aqui então ninguém, ele disse que ele era o Messias. Mas para ela, uma mulher com a vida completamente torta. Não é assustador isso? Aí o que acontece? Aquela mulher, eu vou falar para todo mundo. Os maldosos dizem que foi por isso que ele apareceu para uma mulher. Porque todo mundo ia ficar sabendo a notícia rápido. Mas isso não é verdade. Tem um propósito maior aqui. Sabe por quê? Porque o pecado entrou pela ação de uma mulher. O Salvador veio por meio de uma mulher. E a primeira evangelista da Bíblia foi uma mulher. Eu vou dizer para você, o céu é feminino, está cheio de mulher salva. Pode ver, normalmente é a mulher que converte primeiro. O que é isso, pastor? É a vingança de Deus contra Satanás. Então, nós vimos aqui que essa mulher converte, o que ela faz? Ela vai falar para todo mundo, ela vai lá para o vilarejo dela que ela não queria. Algo aconteceu com ela. Os discípulos chegam com a comida, e aqui é um ponto central na mensagem de hoje. Eles chegam com a comida, e eles falam, mestre, 11 homens foram buscar comida. Devia ser muita comida.
O churrasco era grande. Os irmãos gostam de usar a palavra ao seu favor. Estamos fazendo uma reforma aí. E aí os irmãos falaram, vamos lá comprar comida. Eu falei, 4 comprar comida? Aí o senhor falou que foi 11 os discípulos. Eu falei, tá bom. É bíblico, é bíblico. Olha só, quando eles chegam a comida, Jesus fala para eles o quê? Serve o banquete. Não, Jesus fala para ele assim, ó, uma comida tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai. Ponto. Os discípulos não tiveram coragem de falar nada, viram que ele estava conversando com a mulher, viram que ela era samaritana, só que muitos dizem assim, ó, Jesus estava sozinho, viu, irmãos? Conversando com uma mulher no poço. Então você pode também conversar com uma mulher sozinho. Isso aí é heresia, porque não é isso que está acontecendo aqui. Porque as pessoas elas querem usar a graça para pecar. Usar a graça para pecar é tornar a graça vã. Porque quem nasceu de novo, ele não gosta do pecado. Ele pode cair, mas ele não fica ali. Quantos estão me entendendo? E é importante você entender que Jesus não estava sozinho com essa mulher. Qual que é o evangelho que nós estamos lendo? João. Se é o evangelho de João, foi porque João escreveu. Não foi Jesus que escreveu. Quem estava escrevendo? Então, os 11 foram buscar, eram 12. O 12º era João, que estava ali escrevendo tudo o que estava acontecendo. Jesus não estava sozinho com aquela mulher no poço. Mas depois, essa mulher entra no meio do vilarejo e ela prega o evangelho falando, lembra do Messias que está escrito? Ele está aqui, eu vi ele com os meus olhos, vocês precisam conhecer. O mais incrível de tudo é que o povo acreditou nela. Uma mulher que não tinha credibilidade. Sabe o que acontece quando você nasce de novo em Cristo Jesus? O Espírito Santo te dá credibilidade para o que você fala. Deus vai trazer pessoas para te ouvir, lá na sua célula. Às vezes doutores vão sentar no sofá daquela casa para te ouvir. Pessoas estudadas, às vezes vão... O que aconteceu aqui? Esses discípulos, a maioria deles era iletrado. Não sabia ler nem escrever, alguns deles. E os reis, os principais, se assentavam para ouvir eles falar. O que é isso, pastor? É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quando você prega o Evangelho, pessoas são transformadas. Um dia eu vi um cristão, há muitos anos atrás, eu era pastor na cidade de Sapucaia, e tinha um crente, joia. Ele era um senhor de idade, e ele não sabia ler nem escrever, e ele falava tudo errado. E ele tinha convertido há alguns anos, e Deus deu uma unção para ele, de cura. E aí, ele estava pregando o evangelho numa praça, e ele falava errado, ele falava plástico, bicicleta, não tinha um português bom. E algumas pessoas estavam na praça e começaram a rir dele. Porque ele falou assim, se você pedir uma bicicleta para Deus, Deus pode te dar uma bicicleta. Seja de ferro, seja de plástico, Ele vai te dar. E algumas pessoas começaram a rir dele. E as pessoas rindo, de repente ele para a pregação, ele olha para quem estava rindo e tinha uma mulher lá no meio. E ele falou assim, mulher, você que está rindo aí, você está rindo por fora, mas por dentro, você está seca. Essa noite você não dormiu, mas não é a primeira. Você está abaixo de remédio de depressão, por causa desse nódulo que apareceu no seu seio. Você está desesperado achando que vai morrer. Mas olha o que Deus vai fazer contigo agora. Começou a orar por ela, e ela caiu para trás, chorando. Ele foi até ela, orou, e ela vomitou o nódulo, desapareceu, ela foi curada. Naquele exato momento. Então, Deus, o Evangelho é o poder de Deus, independente do instrumento. Deus quer usar quem está disposto para ser usado. Quando estão me entendendo, diga amém. E essa mulher foi um instrumento dessa forma. Ah, pastor, mas então ela foi usada e voltou a viver uma vida pecaminosa? Preste atenção aqui, olha só. Quem converte não vive uma vida de pecado. Amém? Não tem como. O pecado foi extinto da sua vida. Você era uma lagarta. Essa lagarta estava condenada à morte. Mas por meio da divina semente do Evangelho,
Deus te colocou num casulo. E essa lagarta se transformou numa linda borboleta. Aconteceu uma transformação, uma metamorfose. Da lagarta para a borboleta. Eu pergunto para você, tem como a borboleta voltar a ser lagarta? Impossível. Não tem como. As coisas naturais explicam as espirituais. Uma vez que você nasceu de novo, não tem mais como voltar a ser lagarta. Mas eu pergunto, a borboleta pode cair na lama? Pode. Pode acontecer um imprevisto e ela cair na lama. Ela caiu na lama, ela deixou de ser borboleta? Não, ela só precisa de alguém que ajude ela a sair da lama para ela voltar a voar. Mas ninguém que virou borboleta vive na lama. Quando estamos entendendo, diga amém. Nós não vivemos, nós não usamos a graça para dizer assim, ó, agora na graça eu posso fazer tudo que Deus me perdoa. Cuidado, pecado tem consequências. Pecado tem consequências. Fala assim comigo, pecado tem consequência. Então nós não podemos andar nesse trilho. Como que eu faço para não andar nesse trilho? Me envolvo cada vez mais na obra de Deus. Quanto mais envolvido com as coisas de Deus, menos eu vou sofrer os tropeços dessa vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Eu quero dizer para você, agora chegou a nossa vez. Chegou o nosso momento. Eu creio que chegou o nosso tempo como igreja. Deus nos levou a tomar um posicionamento no ano passado. Acabou. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. É interessante que eu estava meditando na preparação da terra para o plantio, define o resultado da colheita. Sabia? Tem certo tipo de semente que a terra precisa ser preparada, arada, afofada, para que a semente possa cair, crescer e dar bom fruto. Eu vejo, o ano passado foi ano de arar a terra. A terra é rasgada, sai da sua forma comum. A semente caiu. Nós já começamos uma colheita no final do ano passado. Você viu aqui o vídeo? Nós saímos de 79 para chegando a 150 irmãos. 6 meses. Já é um grande avivamento. Nós reunimos aqui, essas cadeiras aqui, era tudo, meia dúzia de pessoas. Agora aqui a ala dos Essência Jovem. Aleluia. Todo mundo que está aqui é jovem. Diga amém. Todo mundo jovem. Aleluia. Glória a Deus. Mas vocês também são jovens. Aleluia. Mas aqui é o lugar deles. Jovem marca território. Eles estão marcando o território deles. Só que vai chegar hoje que eu vou dizer para você. No último culto deste ano, não vai caber todas as pessoas aqui dentro. No último culto desse ano, nós vamos ter gente para lá da porta. Porque há uma colheita sendo preparada, porque chegou a nossa vez. Deus vai abrir portas, porque o tempo chegou. Com base no que nós pensamos nisso? Na palavra. Eu preciso crer no que Deus fala. Se Ele falou que vai ter colheita, é para lá que nós estamos indo. Não importa ventos, tempestades. Aqui nesse filme A Colheita, aconteceu um percalço. Mas eles oraram. O segredo de tudo está na oração. Sua célula vai multiplicar todas as nossas células. Todas as 14 vão virar 28. Nós vamos ter célula nas escolas até o final do ano, vamos ter. Mais empresas vão abrir, nós vamos ter. Deus vai fazer algo assombroso. Famílias inteiras vão vir. Porque nós fomos escolhidos por Deus para esse tempo. E nós estamos entrando no tempo. Nós já estamos nele. Se prepare. Aquele familiar mais difícil vai ser o primeiro a converter. Aquele mais impossível. Quando as circunstâncias começarem a virar a seu favor, não se esqueça de quem está fazendo. Tem irmãos aqui que você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Você não tem noção.
Vai ser assustador. O ano que passou, muitos irmãos ganharam casa própria sem ter que investir um centavo. Só que só foi a ponta do iceberg. Que o Senhor está dizendo aqui nessa noite, eu ouço o Espírito Santo dizer, é só pedir que eu vou te dar. É só pedir. Não é porque Ele é um Deus de troca, mas que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Hoje nós vamos ceiar com essa fé. Ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nós vamos declarar isso hoje diante do cálice, diante do pão. Os servos podem servir a ceia. Se você já é batizado nas águas, pegue o cálice, o pãozinho está junto aí. Nós vamos ceiar. Mas antes de ceiar, eu quero declarar isso com você. Então pegue o cálice. Se você já é batizado nas águas, pastor, eu sou batizado nas águas de outra igreja. Você está aqui hoje, a igreja é só uma placa. Todos nós somos filhos de Deus. Se você veio de outra congregação, você pode ceiar. Você é filho de Deus, não se esqueça disso. Se você já deu sua confissão pública de fé mediante ao batismo, nada te impede de ceiar. Amém? A hora é chegada, o tempo é esse, Ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é esse, Ele vem. Aleluia. Se você já recebeu o cálice, quem não recebeu, levanta a mão só para mim ver. Aqui. Mais alguém não recebeu? Levanta a mão para nós ver. Todo mundo recebeu. Qual que é a garantia que nós temos? Qual que é a garantia que nós temos que se nós pedimos, Ele nos ouve? É porque Jesus já veio. A Bíblia diz que Ele é o pão que desceu do céu e foi moído, partido pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz, a Bíblia diz que estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que nessa noite, ao comermos desse pão, nós estamos declarando que nós somos um com Jesus. Mas também nós somos um como igreja. Porque Jesus não se separa da sua igreja. Ele é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você faz parte dessa comunidade dos discípulos, você está dizendo, eu e o Senhor somos um. Mas eu e o meu irmão também somos um. Não tem expressão de amor maior do que essa. Alguém que deu a vida por aqueles que Ele amava. Eu nunca vi na minha vida um amor maior do que esse. Um Deus que se fez homem e assumiu as maiores humilhações para nos salvar, para mostrar o verdadeiro valor que eu e você temos para Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, diante do pão, diante do cálice, você é amado de Deus. Você nunca vai estar sozinho. Deus nunca vai te largar de mão, porque Ele tem uma aliança com você. A morte de Jesus naquela cruz foi para nos dizer que Ele tem uma aliança conosco, que Ele nos guarda. Você não precisa se preocupar. Deus, Ele está trabalhando em seu favor. E quanto você menos espera, Ele te surpreende. Ele te surpreende com coisas boas. Não precisa temer, não precisa esperar coisas ruins. Tenha expectativas de coisas boas, porque Ele derramou o seu sangue para dar coisas boas para nós. E a primeira delas foi a salvação. E todo o resto vem na sequência disso. Por isso eu queria que você levantasse o seu pão hoje.
e dissesse assim comigo: eu creio que ao comer desse pão, eu recebo vida dentro de mim, porque eu sou um com o meu Senhor. E assim como os condimentos desse pão não podem mais ser separados, eu também não posso mais ser separado de Cristo Jesus. Levante seu cálice. Fala: esse é o sangue que me lavou dos meus pecados, que me purificou de toda injustiça. O sangue derramado na cruz me deu vida, e vida em abundância. Ao beber desse cálice, eu bebo perdão, reconciliação e amor. Como do pão, beba do cálice e seja abençoado. Chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é Aleluia. o tempo de quebrantamento. Glória a Deus. Eu queria fazer uma última oração. Se você está aqui nessa noite, ou está nos assistindo aqui pelo nosso culto online, e você não entregou a sua vida para Jesus hoje, ainda, e você gostaria de entregar hoje, eu queria convidar você a fazer uma oração junto comigo. Se você quer hoje, nesse dia, nesse primeiro domingo de 2026, marcar como dia do novo nascimento de Jesus na sua vida, eu queria pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero fazer uma oração com você. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Se você está em casa e quer fazer isso, quero pedir para você também colocar a mão no seu coração. E nós vamos fazer uma oração hoje aqui para declarar um tempo novo de salvação na sua vida. Amém? Se hoje você quer fazer isso, apenas feche os seus olhos. Se você nunca aceitou Jesus, hoje é uma oportunidade. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sei que eu sou um filho amado de Deus, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, eu quero dizer que a salvação entrou na sua vida, e por meio da sua vida, vai salvar a sua casa, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, eu quero te abençoar. Quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo, essa será a melhor semana da sua vida. Portas abertas, milagres ao seu favor. Deus vai te abençoar de forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Nós estamos encerrados. Dê um abraço pelo menos 2 irmãos. Declare um ano de vitória, uma semana abençoada. Profetize sobre a vida dele. Você que está conosco no nosso canal, o tempo é esse, ele vem. para o máximo de pessoas que você puder, e se inscrever no nosso Esse é o canal. tempo